Olá pessoal, vamos reagir Mundo Torágio, Turma da Mônica é mais complexo do que você imagina. Vamos ver? Olha, se eu fosse definir a infância de alguém que nasceu por volta dos anos 2000, eu diria que essa pessoa provavelmente assistia muitos desenhos na TV, brincava com essas bolas da morte que ninguém sabia o nome e com certeza, em algum momento, ela chegou a ler algum gibi da Turma da Mônica. E eu estou incluído nisso. Durante toda a minha infância, eu fui privilegiado de receber todo mês não apenas um e nem dois, mas 6 gibis da Turma da Mônica para mim poder ler. Nessa época, boa parte do meu dia passava na casa da minha avó e os gibis sempre chegavam lá pelo correio. Então, todo começo de mês, quando eu podia pegar aquele maravilhoso pacote plastificado com não um e nem dois, mas sim 6 fucking gibis, eu simplesmente socava a tranca de qualquer quarto que eu encontrasse e passava o dia inteiro lendo. O único problema desse meu maravilhoso vício era que algumas vezes eu passava tanto tempo lendo que eu acabava tudo em um dia. Então, eu tinha que esperar mais um mês pra poder ler algo novo. Ok, mas por que eu tô dando esse contexto? É que tipo, cara, vocês não entendem. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos sequer tocaram em um gibi. Mas tipo, conseguem acreditar que existem histórias realizadas com desenhos que fazem você explorar a sua criatividade, desenvolver a sua leitura e você aprende um monte de coisa chata de uma maneira tão natural que até você faz achar que é divertido? Tipo, qual é, cara? Se você é uma criança, pare de olhar esse celular e vá procurar alguma coisa que abra sua cabeça. Eu sei que você deve estar pensando que agora que eu cresci, eu sou uma daquelas pessoas chatas que ficam adorando glorificar como a própria infância foi ótima, dizendo que na minha época as coisas eram muito melhores do que hoje em dia, com crianças com menos de 11 anos de idade usando redes sociais e vendo coisas as quais com certeza não eram qualificadas para elas assistirem nessa idade. E bom, na verdade eu estou sendo esse cara chato mesmo. Eu acredito que se eu falasse para uma criança hoje que eu costumava ler histórias de uma turma de crianças vivendo gigantescas aventuras, uma turma de personagens que eram vivos mortos convivendo pacificamente em um cemitério, uma turma de adolescentes que lidam com um monte de problemas estranhos e várias outras turmas as quais eu iria demorar muito para citar todas elas, com mais de 200 personagens que inclusive gravando esse vídeo eu ainda lembro o nome da maioria deles, essa criança provavelmente iria pensar, meu Deus, esse cara é maluco. E imediatamente eu quero dizer que eu estou simplificando as coisas, ok? Mas entendam que se parar pra pensar, é muito difícil definir Turma da Mônica. É surpreendente que toda essa franquia não só tem gibis com histórias de crianças, como também teve seus próprios filmes em animação, filmes em live action, seus próprios brinquedos e outras versões de histórias com os mesmos personagens em estilos diferentes de se contar uma história. Então falar tudo sobre Turma da Mônica de uma vez só em um único vídeo no YouTube é difícil. A gente pode ver tudo isso como uma indústria de histórias infantis. E essas histórias infantis são contos com os mesmos personagens, mas realizados de maneiras diferentes. É como se fosse uma introdução para viver como uma pessoa decente. Por exemplo, quando falamos da Turma da Mônica dos quadrinhos e das animações, é como se estivéssemos vendo como crianças lidam com problemas sociais e de certa forma convivendo com eles. Nós temos a Mônica, que tem problemas de raiva, o Cebolinha, que sempre procura focar a atenção dos outros em si mesmo, o Cascão, que é sempre aquele amigo parceiro pra quase tudo, e a Magali, que sempre costuma ser a pessoa mais meiga e simpática dos personagens. E também meu crush de infância, mas isso não vem ao caso. Sabe, a maioria das histórias sempre tem a Mônica e o Cebolinha envolvidos. Mas como não é possível passar todos os conceitos e ideias que são importantes para uma criança aprender com apenas esses 4 personagens, foram criados vários, e cada um para um problema diferente. Por exemplo, é muito fácil contar uma história sobre como meninos não devem fazer mal para meninas com o Cebolinha e a Mônica, pois é só o Cebolinha criar mais um plano infalível que, ironicamente, pelo nome infalível, não vai dar certo, e pronto, nós temos o nosso personagem que sofreu uma punição por tentar ser uma pessoa ruim. Muito feio mesmo, Cebolinha. E hoje em dia, parando para pensar, é engraçado como isso é bem feito, no sentido que normalmente você não quer ver o Cebolinha ganhar. Tipo, em outros desenhos como Tom e Jerry, você olha o Tom tantas vezes, mas tantas vezes indo atrás do Jerry e ele simplesmente não consegue pegá-lo porque o universo inteiro está a favor daquele rato desgraçado. Mas em Turma da Mônica você enxerga o Cebolinha dizendo tantas vezes o quanto ele é inteligente, esperto e sabe exatamente como conseguiu pegar o bicho de pelúcia da sua amiga. Isso traz um sentimento de tipo, cara, você com certeza não é tudo isso que você pensa que é e realmente ele não é tudo aquilo que ele pensa que é. Então, perfeito. Ensinamos que não devemos irritar nossos amigos para as crianças. Mas como vamos ensinar sobre a importância de cuidar do meio ambiente? E voa lá, temos o Papa Capim. E como falar sobre a vida das pessoas que moram em cidades pequenas? Pronto, agora nós temos o Chico Bento. Então assim foi sendo construído um monte de personagens com suas características, passando por situações as quais nós observamos e tipo, em algum momento você iria se identificar com algum deles. Seja por você se sentir parecido com alguma característica do outro, ou você querer ser mais parecido com aquele que você achou mais
mais divertido. Por exemplo, eu sempre gostei muito do personagem do conto, ao qual, se você não conhece, pelo nome você já deve imaginar qual era a personalidade dele, certo? E a forma que ele foi criado com o único objetivo de fazer exatamente o oposto que as pessoas esperam dele, e não porque ele tem um senso de moral ao qual ele não gosta de agradar os outros, ou porque ele tem algum tipo de mente maligna e malvada, mas só porque ele acha engraçado. Essa era a pessoa que eu queria ser quando eu era criança. Mas claro que ver todo esse vasto número de personagens tendo nomes diferentes e características diferentes faz você olhar tudo isso de fora e pensar que é uma bagunça. Tipo, se você pegar qualquer gibi e ler, vai ter pelo menos 3 histórias diferentes e cada um com uma turma diferente. E quando você lê apenas uma vez, você provavelmente vai ficar tipo, eu entendi, mas não é tão interessante, porque você não se relaciona com nenhum desses personagens. É engraçado pra mim pensar isso, porque como eu sempre fui colocado pra ler os gibis, eu não me lembro exatamente quando foi que eu comecei a gostar de ler. Meio que foi algo natural pra mim. E pra você que não teve esse costume na infância, deve se perguntar o porquê que eu acho que esse bando de crianças que vivem aventuras dentro do bairro do Limoeiro tem algo de tão especial e maravilhoso. E bom, na verdade eu não acho que elas tenham. As histórias em si são bastante simples, e se um adulto hoje sentar pra ler, ele provavelmente acaba um gibi em 5 minutos e continua tendo os mesmos pensamentos. Mas crianças são crianças. Elas não têm a menor noção de absolutamente nada, e normalmente ninguém explica pra elas como a vida realmente funciona. Então quando você ensina uma criança a ler e faz ela consumir milhares e milhares de gibis que contam histórias com diversas perspectivas de mundo e lugares, trazendo conceitos de maneira simplória, tipo, eu acho que elas vão aprender pelo menos alguma coisa, sabe? Eu não acho que eu fui uma criança melhor do que as outras só porque eu tive o costume de ler desde cedo. Mas se eu não tivesse o privilégio de colecionar essas histórias, eu com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, muito obrigado, Turma da Mônica, por ter me feito aprender tantas coisas com histórias bobas que me fizeram enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente e um pouco mais divertida. E se você, assim como eu, também gosta de histórias bobas, eu recomendo você assistir o meu vídeo contando a história do meu primeiro beijo. Pois essa é uma história que eu admito ser bastante engraçada e eu sempre me divirto quando eu vejo de novo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like no canal. Me ajuda a bater 50 inscritos, por favor. Então, só isso. Tchau!